Olá, tudo bem? Emildo Coutinho aqui, este é o canal Emildo Coutinho Escritor. Pessoal, eu ia gravar hoje um vídeo sobre um manuscrito de Luiz Franciscon, que é o assunto do meu primeiro livro, História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980, e também o assunto do terceiro esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante. Este é sobre a pesquisa em si, os bastidores, tudo que eu vivi, para escrever o relato. Mas eu mudei de ideia diante de um outro livro que surgiu aí nesses últimos dias e mais precisamente no escopo dos leitores desses meus dois livros, que são os membros da Congregação Cristã, igreja da qual eu faço parte. E como eu falo em livros ou assuntos relacionados aos meus livros, eu pensei, vou gravar então o que eu penso de imediato sobre este livro lançado por um ancião que se chama, o título do livro, Devocional, Meu Porto Seguro, e Ricardo Albuquerque é o ancião, e depois nós temos ali um intertítulo, Meditações Diárias de Gênesis a Apocalipse. Né? Bom, de cara, eu penso, teria que ver, mas eu até conversei com uma pessoa e falei, olha, não dá um sentido teológico, né? Devocional é aquela coisa, né? O momento ali de reflexão, né? Subjetivo. Então não é um livro teológico, eu não li, gente, eu não li, né? Só vou colocar alguns pontos aqui, vou falar o que eu penso, vocês comentam aqui embaixo. E por que também, para aqueles que me seguem, que não é religioso, né, da congregação, por que isso? Porque a congregação cristã não produz literatura e o missionário, vamos dizer assim, que veio para o Brasil, que trouxe a doutrina, que é o Luiz Franciscon, que eu já mencionei aqui, estou com o manuscrito dele que eu vou analisar com vocês, falou que outras literaturas nós não precisávamos. Ele também não gostava de escrever, ele escreveu um relato sobre a sua experiência, como foi vir para o Brasil, o início, né, da igreja, a congregação cristã, nos Estados Unidos e no Brasil, e ele escreveu porque pediram para ele, mas ele era avesso a esse tipo de coisa, publicidade e tal, que de fato é a atitude, vamos colocar assim, né, a postura da congregação cristã, né? Não temos jornais, agora que estamos na internet, começou com a pandemia, temos um canal no YouTube, mas o canal assim para o culto ser transmitido, depois é deletado, antes ficavam ali, mas agora eles estão deletando e tal, e tem um site que tem só os documentos e coisas diretamente ligadas aos membros da CCB, mas comparado assim às outras denominações, você vê assim que mesmo sendo algo ousado para uma igreja que era tão assim discreta, ainda há uma coerência nessa atitude. Eu não vejo nada fora, eu vejo assim, é virtual, mas ainda é coerente com a CCB. Né? Tá. Isso dito, voltando ao livro, também eu tenho que trazer aqui pessoas que escreveram livros e perderam o ministério. Conversando com outro pesquisador, que vou citar o nome dele, lá de Goiânia, ele contou o caso de um ancião que viajou para Israel e escreveu um livro. Ele até falou, ele tem curso. Curso de teologia. Então era um teólogo, ele chegou de fora, chegou lá numa cidade da região ali metropolitana, acredito eu, de Goiânia, e ali ele já não foi bem visto, porque tinha teologia, e também quando ele escreveu o livro da sua viagem a Israel, ele colocou ali entrevistas com o pastor, com outros ou pessoas de outras igrejas que participaram da viagem. Até onde eu sei foi um livro de viagem, é mais gênero viagem. Então é sempre bom situar qual o gênero desse livro. Por isso que eu comecei a falar, aqui parece, né, devoção é subjetivo, né, teologia, e o dele era viagem. Tá, isso dito, a cidadezinha lá levou
para Goiânia, para o ministério, e Goiânia levou para o Brás, e foi lá um representante, congregou na igreja e tal, e tiraram o ministério do irmão, que era um grande evangelizador, de 100 pessoas batizarem, obedecerem a Deus por conta da evangelização dele. Olha que pena, queira Deus que ele continue assim. Tem um caso em Maringá também de um irmão que eu acho que era cooperador, que salvo engano, que escreveu um livro sobre a história da congregação. Eu achei assim o mais do mesmo, assim, quando esse livro caiu em minhas mãos, assim. Porém, é um livro histórico e também foi convidado a deixar de publicar, descontinuou o livro, não é mais publicado. Aí tem trabalhos de irmãos distribuídos voluntariamente. Eu tenho um arquivo aqui de vários, né? Irmão que escreveu sobre os órgãos lá de São Paulo. Tem o Romário de Minas, que escreveu um livro esplêndido sobre a doutrina do véu na Igreja Cristã Apostólica. Só que também, até onde eu sei, eles não têm ministério, assim, a irmã Sara, ela é da música ali, mas assim, é distribuído gratuitamente, isso aí não causa tanto impacto assim. E eu, para falar sobre impacto, eu sou uma pessoa boa de falar sobre isso, porque logo que eu lancei meu livro, na minha própria família, da parte da minha esposa, já se escandalizaram, tanto que eu ficava com medo, assim, né, eu não conversava com eles e tal, e até hoje não converso sobre isso. O que aconteceu? Perguntaram se eu ia falar com o ministério quando eu falei que eu escreveria o livro. Eu falei que não, que o ministério não tinha nada a ver. E comecei a postar nos grupos do Facebook. Meu Deus, saí de todos os grupos, tanto da minha fanpage do livro quanto a minha página pessoal. Eu saí e falei, não quero mais divulgar de tanto ataque sofrido. Com esse moço eu falei para ele, tá, quem entregou o irmão para o ministério foram os seus pares, os seus colegas, né? Primeiro se reuniram, aí levaram ali no ministério local, daí para Goiânia, de Goiânia lá para o Brás. Então assim, aí ele até, e a gente diverge nisso, ele falou, tá, mas se não fizesse isso o Brás não saberia. Eu falei, justamente, mas não, é o dedo duro, é o dolado. Então assim, por que eu estou falando isso? A congregação fez muita coisa horrível no passado com as famílias, os filhos, as esposas, o ministério, as famílias. Meu sogro é dessa época. Agora, que eu digo para esse moço, essas pessoas também têm culpa. Então culpar o Brás de antigamente, o Brás de hoje, porque tem gente que acha que o Brás é algo assim, né? Nunca passa de mão em mão ali o conselho, que é eternamente o Brás, algo onisciente, onipresente, um opressor, assim, em todos os campos. Não estou dizendo que isso não aconteceu, mas marido opressor, pai opressor, irmão, irmã, entendeu? Está cheio, e foram esses que entregaram o irmão, que perdeu o ministério, entendeu? Agora, esse aqui, não sei se é verdade, Ricardo Albuquerque, é filho de um ancião aí do conselho. Agora eu fico pensando, e se eu tivesse em seguida esse conselho, embora eu não tenha ministério e nunca quis ter, justamente por isso, porque eu quero ter a liberdade de criar. Quando eu me batizei na congregação, eu ia fazer uma exposição de fotografias, eu trabalhava com deputado, eu viajei o estado inteiro, aí ele me ajudar, né, nisso, ali, conseguir verba para eu revelar as fotos grandes. Aí eu pensei, não, agora eu sou um cristão da congregação cristã, eu não posso fazer exposição de fotos. Eu achava que eu tinha que abandonar minha profissão de jornalismo, mas graças a Deus, na época eu era jornalista, Deus foi colocando pessoas assim que me esclareceram as coisas. Um tio meu lá do interior, onde eu estava com esse pensamento, ele falou, não, é só aqui que tem gente caipira. Você vai para Curitiba, onde você mora, São Paulo, você vai ver que tem gente tudo quanto é profissão. Isso diz assim que esse, então, figurão, vamos colocar que é um figurão, né? Paulistano, ancião famoso por causa da internet, tá na mesma situação que eu estou trazendo? Não, ele é um privilegiado. E logo eu saquei isso. As famílias tradicionais da congregação cristã, através da história, a gente vê que não agia como eles iam para os lugares
e falava que não podia isso, não podia aquilo. Agora, culpar somente eles, que eu acho que não é por aí. E daí isentar de culpa. E eu uso um exemplo muito forte, mas aqui cabe como uma luva. É como se durante o que aconteceu na Segunda Guerra só culpássemos Hitler, né? O agente que empurrou o povo no trem e despachou para o campo de concentração, aqueles que receberam, o que separou, os que iam direto para a cama de gás, aquele monte de soldados sádicos, com cães, mulheres sádicas, não tiveram culpa. Ou ainda, como disse a Hannah Arendt, uma intelectual judia, e a elite judaica. E a elite judaica, que segundo ela colaborou para que essa atrocidade acontecesse, também não teve culpa? Ela escandalizou a sociedade judia quando escreveu sobre isso. Ela foi no julgamento de Eichmann, em Jerusalém, tem um livro que ela escreveu sobre a banalidade do mal. Então, o que eu disse para esse moço, né, ele é solteiro, e eu também sou bem mais velho que ele, para mim é um moço. A culpa de pai, de mãe, de avós. Tá? O que isso tem a ver com o livro? Vamos voltar aqui que eu sou meio prolixo, né? É um figurão, ele não vai sofrer nada. Um ou outro ali talvez meio que, nossa, ele não devia ter feito. Será que o pai, ou sogro, eu não sei dele, esse grande ancião, o que será que pensa? Eu não sei. É um tipo de literatura que não me atrai. Eu só leria se me desse de graça, me mandasse, não vou correr atrás, só estou falando porque muitas pessoas, leitores meus, entraram em contato, e essa é o meu comentário aqui. Eu sou contra ou a favor? Não, eu acho que ele tem que fazer o que ele quer. Só que assim, por que só ele? Por que só ele? Esse moço que pesquisa, uma hora eu estava pensando em fazer uma live e chamá-lo, ele descobriu que lá nos primórdios, Nicolino Spina era sócio de um clube, participava de jogos de futebol, tinha uma taça Spina dos irmãos lá industriais, ricos. E daí nos rincões do Brasil, gibis eram queimados e as crianças tinham que juntar as cinzas. Meninas que cortavam as pontas do cabelo apanhava, a própria mãe entregava para o pai. Carrasco. E a culpa? Eu, se fosse ancião, eu filtraria. Eu jamais levaria uma pessoa porque escreveu um livro para o Brás. Eu ia fingir que eu não vi. Ia reunir, entrega nas mãos de Deus. Então vamos pensar, quem estiver ouvindo isso, for da congregação, vamos parar de ser dedo duro? É a organista que está ali, né, que tem uma certa vaidade e tal, que é entregue pelas próprias mulheres, as próprias irmãs que entregam elas. Fica assim, fomentando coisa. Então, é uma literatura que não me agrada, não me interessa, sinceramente. Mas ele é um privilegiado, sem dúvida. Agora ali, na cúpula, ali das grandes famílias, ricas, quatrocentonas, não rolava esse tipo de coisa e nunca rolou. Desde os primórdios da história, como Nicolino Spina, que eu falei, sócio de clube, e tinha time, e jogava, e tudo aquilo. Tá errado? Eu não estou dizendo que ele está errado, não estou dizendo que esse irmão está errado, eu só estou falando assim, se tiver alguém errado aqui, somos nós que ficamos vigiando. E aqueles que perderam a oportunidade ou foram oprimidos e sofreram com pai e com mãe vai ter que virar a página, infelizmente. Porque esse povo opressor, ele ainda está aí. E eles também julgam isso, eles não querem. Eles querem que fiquem como era antes. Que eles tenham respaldo. Não, tem que fazer e acontecer. E eu estou aqui para fiscalizar. Eles não gostam também. Tem gente que é contra os cultos na internet, que tanto nos ajudam, né? Eu estou ouvindo demais, consumindo, eu estou me alimentando das palavras na internet. Mas para esse povo, eles estão aí ainda, porque daí é deles também que vem a ignorância. Então é o que eu tenho para dizer. Vai ter um lançamento, diz que tem gente de Maringá, um que mandou a capa do livro, diz que tem gente indo lá de Maringá, não sei o quê. Claro que aqui tem também o puxa-saquismo. O dedo duro, ele também é puxa-saco. Tem aqueles que vão conforme a onda. Eu até brinquei, falei, se eu fizesse um lançamento aí de uma nova edição
Tem um livro agora sobre a nomenclatura da igreja, da missão à congregação, a história da nomenclatura da igreja. Placas não importam, subtítulo. Será que eu lançasse, ia dar esse oba-oba todo? Porque eu sou um Zé Ninguém. Eu não tenho pedigree. Não daria. Tem isso também, né? Tem isso também. Então, a gente tem que analisar de vários ângulos, né? Eu acho assim, a congregação cristã está em outra época e muita coisa a gente vai ver. Como eu disse para esse moço, nada mais me surpreende, nada mais. E me arrependo de coisas que eu gostaria de ter feito, como a exposição de fotos, e não fiz. Eu não vou mais deixar. Não vou mais deixar. E já comecei também a escrever um romance, autoficção, no qual eu vou falar sobre coisas assim muito sérias que eu vivi. Eu sou um sobrevivente. Um sobrevivente. É um livro assim onde eu vou ser muito sincero com coisas que aconteceu comigo desde a minha conversão e antes, meu casamento, meus filhos, e vou lançar. E ele vai tender mais para o romance e vai estar ali envolvido com questões da congregação cristã. Este aqui, que embora seja de política, sobre o leite não derramado, eu também falo da congregação cristã. Porque eu fui filmado em sala de aula, isso correu aí, viralizou, né? Já falei, tem vídeo aqui, e toda vez que eu falo desse livro, também vem me atacar aqui. Os de extrema direita da congregação cristã. Aqui eu falo muito da congregação cristã, porque o meu cooperador pregou contra mim. Disse que quem se envolvia em política poderia até pregar, porque eu tinha orado na igreja, eu conto isso nesse livro. Tinha orado na igreja, falou, você pode até pregar, né? Foi mais além, né? Mas se envolver com política você não será salvo. Aí meu cunhado mostrou o face dele, todo de extrema direita, verde e amarelo. Eu acho que tem gente do nosso meio, não, tem um que foi que eu vi, eu tenho um canal que entrevista os golpistas lá, e tem um que eu tenho certeza que é da congregação, que diz que morava na igreja. É o que a gente chama de comodatário. Mas mesmo esse cooperador e muita gente do nosso meio, eu não duvido se não for lá quebrar Brasília, ou não teria ido se não fosse cristão da congregação cristã, porque o pensar é o mesmo. Pensaram mesmo. Então, se ele usou aqui a palavra devoção, que é uma palavra que esse moço falou de sectários, né, que é um linguajar que a CCB, antigamente, quando usava muito essa palavra sectário, dizia que nós não usamos devoção, embora exista no dicionário. E realmente não é um linguajar da CCB. Mas a CCB, nesses últimos tempos, ela descambou para o extremismo direitista religioso. Porque uma boa porção do povo, como qualquer ser humano, descambou para essa ideologia. E eles vêm aqui me atacar. Eles podem militar e fazer, e acontecer, e esparramar fake news, mas eu não posso ter o meu pensar. O meu pensar eu não posso ter. Então, quando eu vejo essa história, essa oba-oba, eu penso em tudo isso vem na minha cabeça. Ligando com a história da igreja, né? Como eu falei, aquelas famílias. E Franciscon, mesmo que ele fosse do jeito que ele é, severo em algumas coisas, a esposa dele com cabelo tão tosquiado quanto o meu, vocês já viram as fotos dela? Tem gente que parece que não enxerga, né? Mas ela tinha o cabelinho todo tosquiado. O que será que ele pensava? Tem um vídeo aqui que eu já falei da minha esposa, coloquei na capa foto da minha esposa do lado da Rosina Balzano. Mesmo o próprio Franciscon. Então, gente, quem crê nessa doutrina e está aqui para agradar a Deus, tendo o nosso pastor Jesus Cristo, nosso advogado, a gente tem que continuar e não olhar para o lado. E se você quiser produzir alguma coisa, não deixa a sua criatividade ser comandada pelo opressor, pelo dedo duro, e muitas vezes dentro da sua casa eles vão jogar balde de água fria. Não, sirva a Deus, seja fiel e faça, desenvolva o talento que Deus te deu. É isso. Nos vemos na próxima e até mais.